Amém, 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 amém. Muito bom, queridos. Vamos então hoje dar continuidade, né? Vamos entrar hoje no segundo capítulo do livro de Romanos, mas eu quero antes que a gente possa fazer uma recapitulação breve, né? Para a gente entrar aqui na mesma página e tentar hoje eu vou tentar finalizar esse segundo capítulo aqui, estudando, preparando aqui. Eu acho que a gente vai conseguir. Se não conseguir também, a gente a gente dá continuidade na semana que vem, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Então, essa carta que Paulo escreve, né, para a igreja que está em Roma, é uma igreja que não foi Paulo que fundou, né, dentro dos seus movimentos missionários. Essa é a terceira, o final da terceira e última viagem missionária de Paulo. E ele pregou e implantou igrejas em muitos lugares naquela bacia do Mediterrâneo. Agora ele está, nesse momento, em Corinto, na Acaia, e é de lá que ele escreve para esses irmãos que estão em Roma, já preparando uma chegada dele em Roma. Havia uma intenção de ele chegar em Roma, porque ele estava se dirigindo agora a Jerusalém, ele estava levando um donativo, uma oferta, uma contribuição que tinha sido arrecadada nessas igrejas que ele tinha fundado na Macedônia, na Ásia e na Caia, e agora ele ia até Jerusalém, deixaria lá aqueles donativos, aquelas ofertas para os irmãos que estavam em necessidade em Jerusalém, e os planos dele era ir até Roma, passar em Roma, pregar o evangelho ali em Roma, conhecer os irmãos, ter um tempo de comunhão e ser enviado por esses irmãos para a Espanha, que ficava mais ao norte de Roma, que era uma região ali pagã, uma região essencialmente gentia, né? de não-judeus. Então, essa era a ideia de Paulo, mas que foi o que acabou não acontecendo. Paulo, quando chegou em Jerusalém, ele foi preso, e de Jerusalém ele chega em Roma como um preso político, e ali em Roma ele é martirizado, ele acaba terminando a carreira dele nessa cidade que ele imaginava que seria uma cidade de passagem, né? Mas era uma passagem final para um lugar muito melhor. Então, essa era a ideia. Paulo, ele lembrando agora do primeiro capítulo, né, que nós estudamos em 4 módulos. Então, esse primeiro capítulo, no primeiro momento, nós vimos ali uma apresentação de Paulo. Como é que Paulo se apresenta com uma saudação um pouco mais extensa em relação às outras cartas dele, né? Então, por que essa apresentação, essa saudação, essa biografia dele era um pouco mais extensa? Porque, como eu falei, ele não era conhecido. Algumas pessoas conheciam ele pessoalmente, outras só de ouvir falar. E nessa fama que ele tinha ali naquela cidade, ele tinha uma fama que ela não era muito boa. Tinham judeus que se converteram ao cristianismo, mas que mantinham ali o entendimento que algumas regras da lei precisavam ser observadas, os chamados judaizantes. Eles denegriam a imagem e questionavam o ensino de Paulo, né, dizendo que Paulo, na verdade, era um aventureiro, Paulo era um homem ali de Tarso, não era um judeu genuíno, né, que Paulo tinha também alguns desvios de caráter também no que diz respeito a ofertas, a relação com dinheiro. Então, havia uma má fama que era divulgada por esses líderes que chegavam nessas igrejas, nessas comunidades cristãs, em seguida que Paulo saía, né? Então, ficava essas vozes. Então, ele está trazendo aí uma apresentação para poder contrapor, contrariar isso que era dito a respeito dele, para que quando conhecessem ele, houvesse uma coerência com aquilo que ele estava falando nessa carta. Então, essa foi a primeira apresentação dele. Depois, no segundo momento, ele fala a respeito da vontade que ele tinha de estar com eles. É muito bonito, né?
Ele dizia, olha, eu estou com muita vontade de estar com vocês, o motivo que eu quero estar com vocês, quem é que pode me ajudar e qual era o motivo? Sem ser o Samuel. O Samuel não vai, porque o Samuel, na aula passada, só ele participou e ganhou a melhor nota, ele não está precisando de nota. Então, alguém aí, qual o motivo? O que Paulo dizia que ele ia, naquele momento ali, queria estar com eles? Para fazer o que com eles? Para ter o que com eles? Alguém lembra? Ele queria se repartir dons espirituais. Repartir dons. Acho que foi a Milene que falou, acho que a Milene e a Rosângela falaram, mas eu acho que eu ouvi a Milene falar repartir dons. Exatamente isso. Então, ele dizia que ele queria ir ali para repartir dons, para que houvesse ali uma troca, para que houvesse ali uma comunhão e que eles fossem edificados mutuamente. Então, é isso, né, que a gente precisa. Quando a gente está junto, é isso que a gente faz. O desejo que a gente tem é repartir os nossos dons, né? A gente poder ser edificados mutuamente com aquilo que a gente tem, o pão que a gente reparte ele nessa mesa. Então, é isso que Paulo disse. E aí ele discorre, depois ele começa a falar, ele começa a dirigir diretamente para os gentios, para esses não-judeus, né, os pagãos, e ele fala que todos estão indesculpáveis. Lembram disso? Porque a própria natureza, toda a criação, ela revela a glória de Deus. Ela revela a divindade. Então, por isso que todos estão indesculpáveis, mesmo os que não têm lei. Porque quem tinha a lei de Moisés eram os judeus. Mas, mesmo não obstante a isso, quem não tinha a lei também estava indesculpável e era também um pecador, porque na consciência havia ali um código que declarava o que era certo e o que não era certo. Então, ele fala a respeito disso, né? Por isso que todos os povos aí, tribos, eles estão indesculpáveis, porque Deus ele está se revelando em qualquer coisa que ele criou. E no quarto módulo, que foi na semana passada, a gente trabalhou muito a respeito da concupiscência. Lembram disso? Nós trabalhamos, fizemos ali um esqueminha ali de concupiscência, né? Quem é que pode trazer aí, relembrar para a gente aquele esqueminha da concupiscência, ali, aquele esqueminha do sentido, do sentimento? Quem é que pode falar para nós aí a respeito do que nós conversamos na semana passada? Da concupiscência. Nós exploramos muito isso, que nós somos tentados na nossa concupiscência, né? Nos nossos desejos. A gente falou sobre a sensação, né? O sentimento, que vem os desejos, e os pensamentos, que daí vêm as ideias e os planejamentos. Exatamente, né? Então a gente viu como é que o pecado ele é concebido, né? Como é que o pecado é concebido? Então, que é a concupiscência, né? Porque o nosso problema é esse, irmãos. Essa nossa concupiscência, esse nosso apetite carnal, né? E é nisso que as nossas inclinações vão trabalhando e é aí que nós somos tentados. Então, o primeiro ponto que pega é as nossas sensações, né? São os sentidos, que é o corpo. Né? O corpo é esse mecanismo sensorial. Então, ele capta, né? Seja por visão, por olfato, por audição, por tato. Então, ele capta, né? De fora, do externo. Né? E aí a gente tem sensações. Essas sensações, elas comunicam para a nossa alma. E aí são sentimentos que geram emoções. E dentro da própria alma, esses sentimentos que geram emoções comunicam para o intelecto, para a razão, onde gera pensamentos. Então, a partir daquilo que a gente sente, agora isso aí se transforma em emoção, aquilo que a gente sente de fora, né, no sentido, se torna sentimento, e essa composição gera pensamento e ideia. E aí, a partir daí, se não há o espírito
que ministre, que dê conhecimento, tu não consegue conter. Aí, claro, nós estamos fazendo aqui um resumo, a gente falou de medos, de ira, de indiferença, de omissão, de precipitação, a gente falou de várias coisas, mas é essa a ideia, né? E que daí, quando o espírito ainda está morto, ele não ressuscitou com Cristo, tu não tem como conter isso. Aí tu não consegue conter esse pecado concebido. Bom, então a gente finalizou aí ele falando muito firme ali para os gentios, né? Falando do que era as tentações, os pecados ali mesmo que sobrevinham para a gente, né? O que a gente acabava fazendo, o que a gente acabava mesmo tornando como comportamento a partir dessa concupiscência. Agora, no dia de hoje, a gente vai entrar no capítulo 2, que vai falar agora diretamente para os judeus. Então, se os judeus aqui nesse momento estavam achando que estavam se livrando ali, né? Não, agora Paulo falou só para os gentios, é isso mesmo, eles são assim mesmo, são pecadores. Agora ele volta o canhão para os judeus. E aí ele fala diretamente para os judeus agora, e a gente vai poder entender um pouquinho como que todos nós, toda a humanidade, ela acaba recebendo a mesma abrangência do olhar de Deus. Como é que isso acontece agora para esses, digamos, que são de casa, judeus, né? Aqueles que têm a lei de Moisés, aqueles que tinham conhecimento de Deus, né? Já há muito tempo, a partir dos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, o Egito, Moisés tirando do Egito, Josué inserindo como líder que insere ali na Terra Prometida, os juízes, depois a monarquia, os reis do Reino Unido, depois os reis do Reino Dividido, depois a entrega para o cativeiro, todo esse conjunto, essa história era dos judeus. Era um legado ali, né, que os judeus tinham, né, que os pagãos não tinham. E agora eles vão receber essa palavra. A gente vai ler aqui, vamos ler num primeiro momento. Eu quero que a Lara me ajude a ler, junto com a Rosângela. A Lara, eu quero que leia do versículo 1 do capítulo 2, Larinha, até o versículo 8. E eu quero que a Rosângela leia, se puder, do versículo 9 até o versículo 16. Vamos fazer essa primeira inserção e depois a gente avança, tá bom? Pode ser? Pode Fique ser. à vontade. Amém. Romanos 2, a partir do 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos que praticam o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado.
porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Até o 16, né? Amém. Muito obrigado, meninas lindas. Então, queridos, então a gente vê que agora Paulo começa a se voltar mesmo, né, para os judeus, e ele vai falando, né, eu até coloquei aqui no meu esboço aqui, que botei um título ali, né, que daqui a pouco tu pode usar, que o nosso senso crítico acaba sempre voltando para nós. Então, assim como o nosso amor, né, amar o outro como a nós mesmos, agora Paulo está falando do senso crítico exacerbado. Isso é uma tendência que nós temos, né? Essa crítica ávida, esse julgamento, esse legalismo. É sobre isso que Paulo está tratando. Então, ele está dizendo, olha, vocês pensam que, com o rigor que vocês estão tratando os outros, com o rigor que vocês estão avaliando os outros, vocês pensam que vocês também não estão avaliados na mesma medida? E aí ele fala no sentido do julgamento final de Deus. Como que vai ser o julgamento final? Porque o judeu, ele imaginava que por ele ter a lei, por ele ter recebido, né, todas as profecias, por ele conhecer todo o regimento judaico de leis, que ele estava em vantagem aos outros povos. Ele tinha uma vantagem, que ele podia fazer algumas coisas que ele estaria com um rigor menor da avaliação de Deus. E aqui Paulo está dizendo que isso não é verdade, antes, pelo contrário. Por isso que a Bíblia diz que para quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, às vezes, nós temos essa tendência, irmãos, de achar que porque a gente faz alguma coisa, porque a gente tem algum tipo de conhecimento, porque a gente faz algum ritual, que a gente acaba ficando com algum tipo de imunidade. E esse era o grande engano dos judeus, porque eles imaginavam de todo o coração que eles, sendo judeus, eles estavam em vantagem diante de Deus. E Paulo está dizendo, isso não é verdade, antes pelo contrário. Aquele que recebeu antes, mais responsabilidade ele teria. Porque eles são pais de filhos menores, ou irmãos mais velhos de irmãos que chegaram agora. Por isso que é primeiro para os judeus. Mas essa interpretação da parte da mentalidade judaica é o primeiro com os judeus como benefício e não como responsabilidade. O primeiro para os judeus é pela responsabilidade, é para quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro já tem mais condições de transmitir para aquele que vai chegando depois. Nessa relação geracional. Então, havia ali uma interpretação equivocada. Ele pensava que estava com algum tipo de vantagem, que ele estava livre, quem sabe, do juízo de Deus, simplesmente por ser judeus. Então, muitos judeus tinham esse tipo de pensamento. Isso margeava ali a maneira filosófica de ele andar. Que ele, sendo judeus, bom, ele estava em vantagem, porque ele andava, ele traçava um paralelo comparatório de comportamento. Isso é uma coisa nossa, tu pode até escrever isso, cuidado com a comparação. Cuidado com esse paralelo comparatório que nós traçamos, porque às vezes, irmãos, nós nos tornamos esses judeus.
Nós nos tornamos esse porque agora a gente tem acesso à mensagem do Evangelho, porque a gente tem acesso às Escrituras, porque a gente tem acesso até às expressões dos milagres de Deus, da bondade de Deus. Já experimentamos aí, vimos gente ser curada, nós somos curados, vimos transformações. Às vezes, a gente pode correr o risco de, por conta desse acúmulo, dessa bagagem, a gente pensar que tem algum tipo de vantagem. E é antes, pelo contrário, irmãos. Nós temos mais responsabilidade por os nossos olhos terem sido iluminados antes. E nós nos tornamos agora a salvação daquele que nos salvou para os outros. Porque quando ele nos salvou, foi a partir de alguém. Ainda que a gente tenha tido uma experiência única sozinho, mas a partir daquela experiência, nós fomos lançados para a vida de alguém. Uma referência foi aparecendo para nós. E ao longo da caminhada, muitas referências, né? Para que nós nos tornemos referência. Essa é a figura referencial exemplar primeira, a primícia, que é Jesus. É a referência que forma outras referências. Amém, irmãos? Aquele que diz estar nele também tem que andar como ele andou. Como é que andar como ele andou? Às vezes a gente pensa, né? A gente é muito de pensar de forma mais aparente, né? Então a gente pensa, pô, tem que fazer milagre como ele fez, eu tenho que ensinar do jeito que ele ensinou, eu tenho que morrer como ele morreu. Não é nada disso. É andar como ele andou, é ser a referência que ele foi. Referência primeiro de filho de Deus, na relação com o Pai, depois a relação com os irmãos, a responsabilidade com os irmãos e o cumprimento do propósito. Glorificando a Deus no cumprimento do propósito. É assim que a gente glorifica a Deus, a glorificação de Deus, por isso que só o homem pode glorificar a Deus. Porque ele pode cumprir um propósito mesmo, pensado para ele, onde ele manifesta a santidade, onde ele manifesta a salvação. Então, os judeus tinham esse problema, nós também corremos esse risco. Por isso que aqui é uma oração aqui nessa noite. Senhor, nos livra dessa arrogância, dessa prepotência do nosso coração. Entenda, querido, que esses homens eram homens extremamente zelosos com as coisas de Deus. Esses homens eram, assim, dedicados, sinceros, empenhados para cumprir toda a lei. Não havia aqui desleixo, não havia aqui negligência, não havia aqui preguiça. O que havia aqui era ausência de revelação. O que não se tinha aqui era iluminação de entendimento. Então, isso nós precisamos entender, esse cenário das Escrituras, como é que Paulo está apresentando isso e está colocando isso para eles como revelação de como que vai ser no juízo. Então, ele está dizendo, cuidado, porque vocês vão ter o mesmo rigor, o mesmo olhar de Deus para a vida de vocês, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é imparcial. Ele não tem partido. E aqui eu quero agora me deter aqui no capítulo 4, quando ele diz assim, ó, na minha versão aqui transformadora, ele diz assim, ó, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levar ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você recusa abandonar o pecado, acumulando ira sobre si. E aqui eu quero ouvir alguém agora aí a respeito de ira. O que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Que nós já estudamos, já discorremos, que fala muito no Antigo Testamento, né?
mas em alguns momentos aqui a gente vai ver Paulo fazer referência a isso. Por isso que ele está falando para os judeus, quando ele fala para os judeus da ira de Deus, os judeus entendem o que significa isso. Quem é que pode me ajudar? O que significa a ira de Deus? Pode ser eu? Pode ser, pode ser. Quando ele fala da ira, a gente estava conversando que não está ligado à emoção, né? A ficar irado na emoção, mas está ligado com a abominação ao pecado, né? Essa iniquidade. É isso que eu tenho anotado aqui. Muito bom, Samuel. Exatamente isso. Então, a ira de Deus não é um Deus bravo, com raiva, mas é um Deus que ele não compactua com o pecado. Ele não aceita, ele não flexibiliza, ele abomina, que é a palavra que Samuel usou. Muito bom. Então, ele está dizendo assim, poxa, vocês têm esse experimento aí, vocês têm experiência de toda a bondade de Deus, de toda a tolerância. Quando ele fala bondade, tolerância e paciência, de que ele está falando? Do caráter de Deus, da identidade de Deus. Qual é a identidade de Deus? Amor. Então, ele está falando, vocês têm aí a relação com o amor de Deus, com todas essas manifestações de bondade, porque eles tinham toda a história. Os judeus, eles repetidamente, incansavelmente, eles batiam na tecla da leitura da Torá, das histórias, contavam as histórias dos pais para os filhos, para que ficasse marcado aqueles milagres, um Deus que abriu o mar, um Deus que deu vitórias para Davi, um Deus que abriu o Rio Jordão, um Deus que lançou alimento do céu, que deu água da pedra. Então, eles conheciam essas histórias, um Deus que deu uma direção para rodearem uma cidade, as muralhas daquela cidade caiu, que era Jericó. Tantos milagres, tantas manifestações. Ele está dizendo, vocês têm todas essas manifestações, mas isso está fazendo um efeito contrário no coração de vocês. Em vez de levar vocês ao arrependimento, que é isso que eu quero tratar nessa noite um pouco, está deixando vocês engordados no coração, orgulhosos, vaidosos, soberbos, prepotentes e insensíveis para com os outros. Insensíveis para com os outros povos. Se isso tudo foi dado para vocês para o arrependimento, mas sabe por que vocês não se arrependem? Pela dureza do coração, ou seja, rebeldia. Então, tu vê que esse equívoco de interpretação foi manchando, foi cauterizando a mente, porque quando fala do coração, não é o órgão do coração, né? É a alma, essa interioridade, essa questão da vida, né? O lugar que emana a vida, esse lugar que está desordenado, o coração enganoso. Está falando desse lugar que é o centro das emoções, o centro dos pensamentos, do intelecto, o centro da razão, dos sentimentos. Então, é isso que ele está falando, o coração endurecido, isso fica, não se torna mais um coração ensinável, um coração disciplinável. Uma pessoa que acata, que aceita, que acolhe a orientação de Deus a partir da sua palavra. E não se arrependem. Então, quando fala de arrependimento, quem é que pode me falar um pouquinho de arrependimento aí? O que pensa de arrependimento? O que considera? Como é que vocês enxergam arrependimento? Para a gente conversar um pouquinho sobre arrependimento. Que arrependimento é um pré-requisito da salvação, da nossa vida salvífica, da nossa caminhada. Quem é que pode falar um pouquinho sobre arrependimento aí, para a gente poder discutir e conversar um pouquinho?
Ah, que bom. A Mari vai falar sobre arrependimento. Muito bom, Mari. Me mandou no privado aqui. Ela é demais. Foi muito bem agora, hein? Arrepende, claro, Mari, pode falar. Imagina como é educada essa menina. Me manda no... Impressionante. Tu viu que eu estava procurando aqui, né? Minhas anotações, tu sentiu, né? Eu queria Isso. muito achar uma palavra que eu tinha relacionado esses dias. Acho que eu te falei mesmo uma vez que eu estava pensando muito sobre isso, e eu lembro que aquela vez que eu fui pesquisar e ler um pouco mais sobre isso, e eu comecei a pensar muito sobre a vida de Salomão. E a vida de Salomão é a expressão desse arrependimento, é a expressão ali do arrependimento de Davi. Então eu comecei a pensar muito sobre isso. E a partir disso eu lembro que, a partir de algumas leituras que eu estava fazendo, levava para uma palavra que tá, eu não lembro agora, mas eu também não vou me deter em procurar ela, depois se eu achar eu falo aqui. Mas ela está em João ou 1 João, não vou lembrar. Mas que é uma palavra conhecida, só que eu não lembro da referência, que fala sobre a gente confessar os nossos pecados. E ali, nessas minhas leituras que eu estava fazendo, falava de como está atrelado o arrependimento com o confessar o que a gente fez. Confessar os nossos pecados e ter encontrar esse lugar de liberdade. E a partir desse confessar, essa tristeza, isso foi muito marcado para mim, que é uma tristeza que é gerada em nós. E aí a gente vai correndo por muita coisa que a gente já conversou ultimamente, que é esse lugar de angústia, que é esse lugar de silêncio. Lugar onde Deus nos leva realmente uma tristeza profunda nele, que é aquele sofrer com entendimento, né? Sofrer sabendo que é um sofrimento que vai nos levar ao arrependimento e que vai gerar um novo coração, uma nova consciência, para que a gente possa não voltar mais nessa atitude, né? Então, lembrei assim de tudo isso que eu tinha pensado. Ainda bem que eu te mandei mensagem para falar. Muito bom. Confissão. Alguém mais quer falar mais alguma coisa sobre arrependimento? Lembrando, pastor, pode ser um pouquinho. Claro. Vale lembrar que o arrependimento o homem não pode produzir, né? Isso não é algo que vem do homem, né? Mas o arrependimento ele vem de Deus. Deus é que envia o arrependimento para nós. A nossa parte é se humilhar, né? É buscar esse lugar de humildade, de quebrantamento, né? E a partir disso, se Deus quiser, ele envia o arrependimento de natureza, né? No nosso coração. Então, o arrependimento não é dos atos, né? Que a gente faz de errado, mas sim um arrependimento da nossa própria natureza, que é o que a gente estudou em Romanos 1. Muito bom, Edu. Muito bom. Mais alguém? Aí, não acho que ia falar alguma coisa ainda, não? Consegue me ouvir bem? Conseguimos. Eu tô com uma palavra ali, não sei se tu te lembra que eu estava conversando contigo em 2 Coríntios 7, onde Paulo fala ali que ele andava em constante arrependimento, né? Que eu entendo assim do arrependimento é que se a gente acha que faz alguma coisa, entra muito dentro disso, que se a gente acha que faz alguma coisa que tem vantagem em algum momento, a gente está totalmente equivocado, né? É andar em constante arrependimento o tempo inteiro, sabendo que daqui a pouco tá fazendo algo de errado, tá fazendo algo que não vem do Senhor. Então eu tenho pensado muito nesse constante arrependimento, né? Isso mesmo. Então, muito bom mesmo a gente se ouvir aqui. Então, o arrependimento, como o Edu falou, ele não é um ato nosso, tipo dizer a pessoa te arrepende. É uma ação, é uma virtude de Deus a partir do perdão. Então, a partir do o que foi liberado, o que o amor de Deus liberou, a primeira coisa que o amor de Deus liberou foi o perdão. Quando Jesus falou, perdoa eles, não sabem o que fazem, ali foi um perdão liberado, não era pessoal. Ali era o Deus ali já começando
a aspergir o perdão para todo mundo. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como é que ele tira? Perdoando. Ele perdoa, ele assume para si, porque aquele que não tinha pecado assume para si, morre como pecador e perdoa. É o ato da justificação que nós falamos aqui, estudamos e temos no livro do Charles Slater, né, que todo mundo tem aí também, né? Tem no grupo ali, que é justificação e regeneração. Então, esse é o perdão. Então, a partir do perdão liberado, o homem tem a condição de se arrepender. Então, o perdão são virtudes de Deus, assim como o arrependimento, a compaixão, a misericórdia, a reconciliação, são coisas que estão liberadas no meio da humanidade quando foi liberado o Espírito Santo, liberou as virtudes de Deus. A graça do Filho foi liberada. Isso se expressa agora na comunhão do Espírito. Então, arrependimento é algo que tu anda arrependido, né? Algum de vocês falou, anda em arrependimento. É caminhar em arrependimento, não é se arrepender pelo que fez, mas é compreender a natureza que nos compõe. Natureza pecadora. Então, não é porque a gente se arrepende que a gente é perdoado. É porque a gente já foi perdoado que nós, se formos humildes, nós, em algum momento, podemos acessar esse arrependimento. Hoje eu estava conversando a respeito disso com um amigo, falando com dois amigos. Foi ontem isso. E aí a gente estava conversando e falando de arrependimento, e aí ele falou, o arrependimento ele é a humildade é o Wi-Fi, né? Que tu liga o Wi-Fi, aí tu pega o arrependimento. Eu gostei de uma boa. Eu sempre usava a analogia do colchão, né? Que a humildade era o colchão para o arrependimento vir deitar quando ele quisesse. A nossa posição é tão humilde. Lá em Filipenses 2, diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, ele não quis usar os poderes de Deus, mas ele se esvaziou. Aí, quando ele se esvaziou, estando em forma humana, percebe o processo, né? Estando em forma humana, ele se humilhou e obedeceu até a morte e morte cruz. Então, ele abre mão de potencial, abre mão de dons que o podiam livrar de alguma coisa. E aí, na condição humana, ele se humilha, se diminui, se guarda o coração para não entrar naquele ciclo do pecado. A humildade procura sempre estar pensando de si mesmo, não além do que convém. Por isso que Paulo diz, olha, vocês são superiores a mim. Eu sou o principal dos pecadores, porque é uma expressão da humildade do nosso coração, para que a gente possa acessar o arrependimento. Quando, em Pentecostes, ali, fica todo mundo atônito, né, e vê o que está acontecendo ali, e alguns que são tocados, eles perguntam para Pedro, o que eu faço agora? O que eu faço de forma prática? Aí ele diz assim, arrependei-vos. Mas não era um arrepender-vos no sentido de uma ação. Faz isso agora para tu participar disso. Não, isso é o que os judeus pensavam. Se eu fizer as coisas, eu tenho a participação, eu tenho vantagem. Não, ele diz, a partir disso, o arrependimento vai vir. Se tu te tornar humilde diante disso, que tu dessa grandiosidade que tu está vendo, tu vai entender a tua natureza e tu vai compreender como tu já foi perdoado, e aí é o que a Mari falou, aí tu vai confessar. E Deus pede a confissão de pecado. Percebe que Deus não pede para a gente perdoar ninguém. Deus diz que a gente já foi perdoado. Deus diz para a gente perdoar as pessoas, mas não pedir perdão para as pessoas, mas Ele pede para a gente confessar pecado. Então, a gente anda junto, a comunhão do Espírito é para que haja essa manifestação de confissão a partir do arrependimento. Não é a partir de remorso, não é a partir de vergonha, porque nos pegaram num delito.
mas é a partir desse arrependei-vos, chegou o Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Deu para entender um pouquinho o arrependimento aqui? Graças a Deus. Vamos em frente, então. Aí, para nós finalizar agora essa primeira parte, deixa eu ver se vai dar tempo da gente... Ih, não vai dar tempo. Achei que ia dar, mas não deu. Porque eu tenho mais um pouquinho aqui para conversar com vocês aqui, depois a gente vai entrar a partir do versículo 17, então, na semana que vem. Aí, ele pega e diz para eles, né? Bom, vocês tiveram as manifestações, vocês tiveram todas essas vantagens, entre aspas, mas era para o arrependimento. Isso não era para o orgulho próprio, para uma vanglória. Era para arrependimento. Mas por que nós não nos arrependemos? Pela dureza do nosso coração. Lê-se rebeldia. Não nos submetemos aos processos, aos planos e às vontades de Deus. Coração duro, obstinado, presunçoso, já presume as coisas de si mesmo. Esse julgamento. E aí ele está dizendo que, olha, a partir de agora, o julgamento ele vai ser a partir dos atos de vocês. Não é a partir dessas coisas visíveis. Você sabe que o judeu ele tinha 3 características, né? Acho que tu pode até anotar isso aí, interessante a gente saber. 3 características que os judeus tinham que tu via que ele era um judeu, né? Como é que tu sabia que ele era um judeu? Por causa da circuncisão, que era ali com a criança, ali com 8 dias, tinha ali uma marca, um corte, né, no seu órgão masculino. Essa cirurgia de fimose, né, que a gente conhece, era aquilo ali, tinha aquele corte no menino, então ele era circuncidado ao 8º dia. Ele tinha uma dieta alimentar específica, tinha coisas que ele não podia comer, né, tinha coisas que era proibida para ele ingerir, então ele tinha uma dieta, e ele guardava o sábado, ele não trabalhava no sábado. Esses eram os 3 pontos que definiam um judeu, que eram pontos aparentes, né? Eram pontos que tu olhava, assim tu via, pô, esse é judeu, esse guarda o sábado, esse aqui ele cuida da alimentação dele, algumas coisas ele não pode comer, e esse aqui é circuncidado. Então essa era... Só que agora, Paulo está dizendo, olha, agora o julgamento de Deus não vai ser mais pelos teus atos, pelas tuas características as características de genealogia, as características que são aparentes, mas vai ser agora a partir da prática mesmo que vocês vão ter. É a partir agora do procedimento, a partir dos atos de vocês. Porque o jeito que vocês estão andando não está coerente com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês aprenderam, com aquilo que a Torá orienta. No Antigo Testamento, as leis, os profetas. Então, isso ele está trazendo com muita veemência. E ali, no versículo 13, ele diz assim, ó, pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Mas sim a obediência ou a prática, fala em algumas versões. A obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, aí observa agora o que ele vai falar aqui, até mesmo os gentios que não têm lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos o acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, ele está dizendo assim, olha, vocês, não é o simples conhecimento da lei que torna vocês justos.
Não é só conhecer a lei que vai tornar vocês justificados. Porque agora as boas novas, o Evangelho vai trazer a justificação através de Cristo Jesus. Que anuncia que todo mundo é pecador. Então, queridos, nós temos um grande problema. E Romanos vai tratar isso, nós vamos tratar muito isso. Um grande problema de nós, temos dificuldade de nos reconhecermos pecadores. E não é só de falar que nós somos pecadores, a gente fala isso, mas aquela consciência mesmo profunda de necessidade do Evangelho, da palavra, das armas espirituais, dos irmãos, da vida de oração, da vida de jejum, do conhecimento, do empenho, esse empenho que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um empenho, uma dedicação de conhecimento e de comunhão. Porque não vai ser simplesmente um carteiraço. Não vai ser chegar diante de Deus e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Não vai ser assim. Vai ser aqui, vai ser a prática, a obediência, a humildade, a submissão. Tudo aquilo que nós vamos aprendendo e desenvolvendo numa caminhada cristã genuína. Guardando o nosso coração para ele não enrijecer. Guardando a nossa mente para não cauterizar em algum momento. Uma carreira proposta, percorrer a carreira. Agora estou terminando a carreira, que foi de bons combates, que foi de luta, que foi de empenho, que foi de decisões que nós não gostaríamos de fazer, de ter. Foi vencendo uma guerra que estava dentro de nós, da carne contra o espírito, no conhecimento de Cristo Jesus. É assim que nós vamos chegar lá, com atos mesmo de justiça diante dos olhos dele. Porque ele diz assim, porque até mesmo os gentios que não têm lei, porque eles se embasavam muito na lei, irmãos. E depois nós vamos, não é hoje, mas depois nós vamos entender o motivo da lei, como é que a lei funciona, e como é que a lei se cumpriu, e como é que a lei, ela hoje, ela até nos auxilia hoje, ela não está extinguida. Ela foi consumada, concluída e completada. Mas ele diz até os gentios que não têm lei, que não tem esse código bem estabelecido, essa normativa, essa constituinte, essas regras escritas. Eles não conseguiram obedecer, vocês não conseguem obedecer essas regras, mas eu quero dizer que os judeus também, eles não estão isentos disso, sabe por quê? Porque eles, dentro deles, no coração deles, está também a consciência. Eles sabem, a natureza está comunicando a glória de Deus para eles. Lembra que nós estudamos lá no primeiro capítulo? Toda a natureza manifesta a divindade, toda a criação. Então ele está dizendo, olha, eles mesmos, até quando desobedecem instintivamente, porque como eles são ignorantes, mas mesmo sendo ignorantes, há uma obediência instintiva. Porque dentro deles tem algo, tem uma consciência que está no espírito. A consciência e a fé estão no espírito. Isso é uma coisa que é interessante a gente saber também, viu? O que está na nossa alma, né? Os sentimentos. Agora, a consciência ela está no espírito, que está a volição, que é a nossa vontade. A decisão está na volição, está no espírito, a consciência. Então, isso já está no homem. Isso já está, é um material genético dado para o homem, que é a consciência. Então, ele sabe, porque essa lei, ainda que eles não tenham ela gravada, como vocês têm, mas eles têm ela gravada no coração, por isso que estão indesculpáveis, por isso que todo mundo vai ter um julgamento justo pelo justo juiz, de acordo com aquilo que está recebendo. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, irmãos. Porque aqui, nós que estamos aqui hoje nessa aula, nessa turminha aqui,
A gente não sabe o que o outro está recebendo. A gente olha aqui nos quadrinhos aqui, ó, esse edifício aqui cheio de janelinhas aqui, tu não sabe. Ainda que, né, que a gente ande junto, a gente não sabe. Até onde alguém está iluminado e até onde alguém ainda está ignorante. Por isso que nós precisamos ser amáveis, ternos, compassivos, responsáveis também, firmes, né, ousados para ir ensinando, porque a partir de nós alguém pode ser iluminado, sem que a gente nem se dê conta. Porque essa é a prática dessa natureza cristã. Então, não vai haver um padrão de proporcionalidade perfeito, que só Deus é que estabelece e pode fazer. Então, ele está dizendo, ó, todos vão participar daquele juízo. Todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessará. E toda a língua vai confessar. Então, todo mundo vai estar diante desse juízo. Ele está falando do juízo mesmo aqui. E aí é onde as coisas se definem. Por isso que aqui o nosso papel é expandir, nos derramar uns nas vidas dos outros e receber uns das vidas dos outros, para que a gente possa ir tendo uma iluminação do entendimento, né? O desafio é se manter humildes, tá orando para o Senhor, me dá um coração humilde, guarda a minha vida da soberba, da arrogância, do enrijecimento do coração, para que eu possa ir percebendo as coisas, para que eu tenha sempre um coração aprendiz, seja aprendiz como aqui, a gente está sentado para aprender, mas também uma aprendizagem visual de alguma coisa que eu vejo, que eu olho, porque todo tempo Deus está sendo pedagógico, porque tudo aquilo que ele criou, ele está se apresentando para ser conhecido. Então, eu quero finalizar hoje assim, queridos, que quero dar um tempinho para vocês também falarem alguma coisa, participarem um pouquinho, mas eu quero finalizar como ele finaliza, dizendo que esses segredos do coração, é isso que vai ser revelado, é isso que ele está falando para os judeus. E eu sugiro, eu sei que tu já leu esse capítulo aqui, sugiro que tu leia a partir do versículo 17 até o final, tu vai ver que ele vai ficar mais rigoroso ainda, Paulo, com os judeus. Porque, voltando, né, para quem mais é dado, mais vai se cobrar. Amém, queridos?